paz do Senhor a todos vocês que nos assistem, mais uma pré-aula das missões bíblicas da CPAD. Hoje nós estudaremos a missão de número 10, Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. O texto áureo da nossa missão, ele está registrado em Hebreus, capítulo 13, e o versículo 15, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A verdade prática, ela está registrada na frase: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 7, do versículo 11 até o 21. E os objetivos desta missão de número 10, nós temos como objetivo geral compreender que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Os objetivos específicos e que estão relacionados a cada tópico da missão, eles são, primeiro, mostrar a excelência da oferta pacífica. Segundo, discutir a respeito da oferta pacífica na história sagrada. E terceiro, compreender a oferta pacífica na vida diária do crente hoje. Nós podemos iniciar a nossa pré-aula dizendo que o culto levítico, ele apresentava pelo menos 5 tipos de ofertas. Nós temos registrados em Levítico o holocausto, a oferta de manjares, as ofertas pacíficas, a oferta pelo pecado e as ofertas pela culpa. São 5 ofertas que o livro de Levítico registra em toda a sua liturgia. A oferta pacífica, que é o alvo do nosso estudo hoje, está relacionada com a disponibilidade de alguém ofertar algo ao Senhor de forma voluntária e com o propósito de lhe render ação de graça por todas as bênçãos recebidas. Das 5 ofertas levíticas, a oferta pacífica era a mais excelente em voluntariedade, pois ela tinha como objetivo aprofundar a comunhão entre Israel e Deus. Ao se aproximar do Senhor com oferta pacífica, o crente hebreu, ele estava manifestando por palavras e gestos que seu único objetivo era agradar a Deus, ao Criador, por todos os benefícios que ele tinha recebido deste Criador. Esta era a única oferta que o ofertante podia comer também dela. Todas as demais ofertas, o ofertante apenas levava ao sacerdote. Algumas delas o sacerdote podia comer, mas somente a oferta pacífica é que o ofertante também poderia comer junto com o sacerdote. Simbolicamente, Deus se tornava o anfitrião do banquete
e o ofertante, de certa forma, se tornava o seu convidado. Isso vai nos ensinar alguns princípios que nós vamos ver no decorrer desta lição. O tópico de número 1 fala da excelência da oferta pacífica. Nós sabemos que a oferta pacífica, junto com o holocausto, são os dois sacrifícios mais antigos da história bíblica. Nós vemos menção desses dois tipos de ofertas ao Senhor mencionados já até mesmo nos primeiros livros ou nas primeiras narrativas bíblicas, fazendo menção a esses dois tipos de sacrifícios. Como o nosso foco é falar de oferta pacífica, nós podemos entrar no ponto 1 do tópico 1, que fala ou faz uma breve definição do que é oferta pacífica. O livro de Levítico, ele deixa bem evidente a voluntariedade na oferta pacífica. Não há aqui uma ideia de obrigatoriedade, mas o ofertante, por livre e espontânea vontade, de forma voluntária, ia até o tabernáculo para oferecer de forma voluntária a oferta pacífica. Para que essa oferta fosse recebida, ela deveria ser acompanhada do ofertante por um gesto ou por um sentimento de ações de graças. Ela não deveria ser levada ao altar quando o ofertante estivesse indo fazendo alguma petição a Deus. Oferta pacífica não traz ideia de pedir, não traz a ideia de interceder por alguém, mas a ideia de ações de graças, de gratidão. Era um momento para o crente hebreu apenas desejar adorar ao Senhor e agradecê-lo por todas as bênçãos e livramentos que havia recebido. A gratidão, a dádiva que possibilita a comunhão entre Criador e criatura. A oferta pacífica, então, ela se resume no ato do ofertante levar a sua oferta de forma voluntária, não para petição, não para intercessão, mas com o objetivo de apenas agradecer, gratidão a Deus. O item de número 2, ele traz 3 tipos de ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas no culto levítico, elas podiam ser divididas em 3 etapas ou em 3 modalidades ou em 3 características, que eram ação de graças, voto e a oferta movida. O que quer dizer cada uma dessas 3 modalidades de oferta pacífica? Primeiro, vamos falar da oferta de ação de graças. Nesta oferta, o ofertante, ele oferecia ao sacerdote no altar bolo, e esse bolo ele tinha que ser frito, e algum coscorão ázimo amassado com azeite. Eram alimentos feitos com determinados tipos de farinhas e especiarias que Deus havia dado a receita para que eles fizessem tudo conforme Deus havia determinado.
E esta oferta, ela também era acompanhada de carne. Alguma carne também poderia ser oferecida neste sacrifício. E esta carne, quando era oferecida por ação de graças, ela tinha que ser consumida no mesmo dia. Lembrando que lá na oferta de holocaustos, toda a oferta colocada sobre o altar ela era queimada totalmente. É nesse ponto que alguns irmãos confundem os tipos de oferta, porque no holocausto a oferta é toda consumida, mas em oferta pacífica nem toda a oferta é consumida no fogo do altar, mas uma parte desta oferta ela era comida pelo sacerdote, e especificamente no caso de oferta pacífica, o ofertante também poderia comer parte desta oferta. Todo esse ritual tinha de ser regido pela intencionalidade do coração. A intenção é que Deus levava em consideração. Esta intencionalidade do coração do crente hebreu em apresentar sacrifícios de louvores é que tornava aquele sacrifício aceito. De nada adianta agradecer a Deus por algo que o coração não esteja totalmente grato, totalmente agradecido. O segundo tipo de oferta pacífica eram os votos. E os votos eles eram comuns na época do Antigo Testamento. Se na oferta, especificamente em ação de graça, era marcada pela gratidão por alegria, os votos se relacionavam aos momentos de angústia do povo hebreu. Ao fazer voto, o sacrifício poderia ser consumido no mesmo dia ou até mesmo no dia seguinte. Em ação de graças, a oferta tinha que ser consumida no mesmo dia. Em voto, a oferta ela poderia ser comida no mesmo dia ou, no máximo, até no dia seguinte. No terceiro dia, nada se poderia comer da oferta que estava relacionada ao voto. Como toda oferta pacífica, o praticante do voto, ele deveria fazer tudo com alegria, com regozijo e com ação de graça. O terceiro tipo de oferta pacífica, registrado em Levítico capítulo 7, é que nesta etapa o adorador entregava a oferta ao sacerdote, e o sacerdote, por sua vez, aspergia o sangue daquele animal ofertado sobre o altar. Em seguida, o sacerdote queimava a gordura do animal. O peito era entregue para Arão, o sumo sacerdote, e seus filhos, e o sacerdote ainda precisava mover a parte que era considerada a mais excelente do animal perante o altar, que era o peito e a coxa daquele animal. Todo esse ritual, toda essa ordenança que Deus havia deixado para o povo hebreu está relacionado com a pessoa de Jesus Cristo. Então nós podemos levar aos nossos alunos em sala de aula algumas aplicações que podemos fazer, ou até mesmo aquelas tipologias que o Antigo Testamento faz acerca de Cristo,
E as ofertas pacíficas, elas também têm essa importância dentro da teologia contemporânea, que ao contrário do que muita gente pensa, que o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico, ele não deve ser estudado, ele tem que ser deixado de lado, porque Cristo veio para já cumprir toda a lei de Moisés. É bem verdade que Cristo cumpriu toda a lei, mas o livro de Levítico é riquíssimo em analogias que podemos fazer em relação ao Senhor Jesus. Ainda nesse tópico, nós podemos falar do item de número 3, que são os objetivos das ofertas pacíficas. Quais são os objetivos? Por que o hebreu ia até o tabernáculo para ofertar? Primeiro, para aprofundar a comunhão entre Deus e o crente. E o segundo objetivo era levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor. Era um ato extremamente de gratidão a Deus, e nesse ato de gratidão, o ofertante, ao comer da oferta, ele tinha uma comunhão com o seu Criador. O item de número 2 da nossa lição, ele diz: a oferta pacífica na história sagrada, na Bíblia. Quais são os registros de oferta pacífica? A Bíblia apresenta alguns casos de personagens que ofereceram ao Senhor ofertas pacíficas. Na lição, o autor ele se restringe a colocar 3 exemplos. Existem outros que o professor pode procurar e na sua prática de estudo pode até mesmo buscar nas Sagradas Escrituras e trazer para seus alunos para um efeito de comparação ou até mesmo de enriquecer um pouco mais a sua aula. Mas o autor ele se restringe a falar de 3 personagens bíblicos: Jacó, Ana e Davi. Jacó era o filho de Isaac, gêmeo de seu irmão Esaú. A gente, quando olha para a Bíblia, para a história de Jacó, nós vemos que Jacó ele engana o seu pai, ele engana o seu irmão Esaú, instruído por sua própria mãe, e isto vai fazer com que Jacó carregue um peso na sua vida, e ele vai passar um determinado período de sua história fugindo de seu irmão, com medo de que seu irmão pudesse matá-lo. Mas nesta fuga de Jacó, ele faz um voto ao Senhor. E que voto é este que Jacó faz? Ele oferece ao Senhor uma atitude que nós, quando analisamos a história desse personagem, talvez ela traga algumas contrariedades com relação àquilo que ele vinha vivendo. Porque ele vai fazer um voto com Deus, dizendo que se Deus o guardasse naquela viagem que ele pretendia fazer, e ele estava indo rumo a uma terra, ao encontro de um parente, para lhe encontrar refúgio, para que ele pudesse aguardar por um período, e que neste período a fúria de seu irmão se aplacasse, para que ele pudesse retornar e ter comunhão com sua família. E nesta ida, nesta peregrinação de Jacó faz um voto dizendo que se Deus o guardasse nesta trajetória que ele faria,
e o levasse em paz e o trouxesse em paz, ele faria de Deus, de Abraão, do Deus de Isaac, o seu Deus também. Algumas pessoas olham para isso e dizem, mas Deus já não era o Deus de Jacó? Nós vemos no texto sagrado, no texto bíblico, que Jacó vai fazer este voto, colocando uma condição. Está lá em Gênesis, capítulo 30, capítulo 28, nós podemos ver, ele diz assim, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28, versículo 20 e 21. Notem que o propósito desse voto que Jacó faz ao Senhor era um propósito de proteção em sua jornada. Nós falamos no item anterior que a oferta pacífica de voto ela estava relacionada com momentos de angústias e aflições que o povo ou determinado personagem vivia na sua vida. Neste caso, Jacó está aflito, ele está angustiado, ele está desesperado. Então ele quer proteção na sua jornada. Da mesma forma como Deus guardou o meu avô Abraão, da mesma forma como Deus foi fiel com meu pai Isaque, que também esse Deus ele possa me proteger e me guardar, e se eu retornar em paz, eu entenderei que Ele me guardou, que Ele esteve comigo nesta jornada. E nos 20 anos que Jacó passa fora de casa, ele vai viver, vai ser enganado algumas vezes, mas nós vemos Deus sempre prosperando Jacó, sempre abençoando Jacó. E após inúmeros incidentes que ele tem em sua vida, quando ele retorna em paz e segurança, 2 décadas depois, ele vai cumprir o voto que tinha feito ao Senhor. O segundo exemplo é Ana, mãe de Samuel. Quando a gente olha 1 Samuel capítulo 1, nós vemos a história de uma mulher que era afligida por não poder ter filhos. E neste momento de caos interior, neste momento de uma vida que passa a ser abatida por um desejo, e um desejo sadio, um desejo coerente que Ana tinha de ser mãe, mas a Bíblia diz que ela era estéril e não podia ter filhos. O que Ana faz? Na sua aflição, ela resolve fazer um voto também ao Senhor. Ela está no tabernáculo em Siló, ali como ela ia todos os anos oferecer ofertas, sacrifícios junto com sua família. Num determinado dia, Ana ela está diante do sumo sacerdote Eli. Este sumo sacerdote, ele está velho, ele está com os seus princípios abalados, a sua casa não está em ordem, os seus filhos sacerdotes estão fazendo coisas dentro do culto judaico, dentro da religiosidade que Deus havia instituído, que não agradavam ao Senhor. Isso tudo afetava na relação de Deus com o povo.
E é neste momento de caos nacional e pessoal que Ana vai fazer um voto ao Senhor. Ela ora dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor por todos os dias que ele viver. O voto que Ana fez foi um voto arriscado, porque muitas pessoas fazem votos ao Senhor, mas quando Deus cumpre com a parte dele, algumas pessoas acham penoso devolver ao Senhor ou entregar ao Senhor aquilo que prometeram. Nós que vivemos numa era que temos a Bíblia como um todo, sabemos que Deus, Ele não se agrada de sacrifícios de tolos. É bem verdade que muitas pessoas fazem alguns sacrifícios, alguns votos, algumas promessas a Deus, que elas mesmas sabem que não vão cumprir. Elas mesmas sabem que não vão pagar ao Senhor o que prometeram. Mas é interessante que Ana, vivendo num período de crise espiritual na sua nação, ela tem uma percepção. E ela diz: se Deus me der um filho, eu vou entregar ao Senhor. Porque ela sabia que um filho dedicado a Deus, o que aconteceria? Ele poderia ser diferente e ele poderia mudar a situação da nação. Quando o sumo sacerdote ali vê Ana fazendo aquilo, achou que estava bêbada, mas quando ela diz: não, eu estou aqui aflita e estou fazendo um voto ao Senhor, ele lança uma palavra sobre ela. Ele diz: vai embora e que o Senhor conceda o desejo do teu coração e tenha ouvido a tua petição. Nós sabemos que Deus abre a madre de Ana. Ana concebe, ela tem Samuel. No período que o menino é crescido e desmamado, ela volta a Siló e entrega nas mãos do sumo sacerdote Eli o menino Samuel. Ela tinha feito um voto e este voto ele tinha um propósito. E o propósito do voto de Ana era para alívio e satisfação na alma. Após Deus ter lhe concedido Samuel, Ana o entregou no templo e a Bíblia diz que ela ofereceu sacrifício pacífico, cumpriu o seu voto. É importante nós notarmos que Samuel foi criado no contexto da casa de Eli, um contexto de sacerdotes vocacionados desviados. Deus honra o voto de Ana e faz de Samuel também um sacerdote. E coloca Samuel para liderar o povo num período que vai servir de transição dos juízes para a monarquia. Então nós entendemos que quando alguém faz um voto a Deus, é importante que esta pessoa cumpra o seu voto. Como gratidão, Ana entregou Samuel e Deus lhe abriu a sua madre e ela teve muitos outros filhos. O outro exemplo, para encerrarmos esse tópico, é o rei Davi. Davi foi o maior rei de Israel. E ele é um personagem que expressa em sua vida um grande contraste entre aquilo que o ser humano ele tem como essência
e isso está relacionado à sua natureza carnal, e que vão trazer, por exemplo, consequências como aflição, desespero, angústia, abatimento, entre outros, mas isso tudo faz contraste com aquela pessoa que Davi foi, no sentido de ser um adorador do seu Criador. Os salmos bíblicos, eles representam para nós e expressam para nós o sacrifício pacífico que Davi, ele oferecia ao Senhor em todo o tempo. Davi era um homem que viveu a sua vida fugindo. Fugiu de Saul, fugiu de seus próprios filhos, fugiu de pessoas que queriam matá-lo e conspiraram por sua morte. Davi passou o seu período de rei tendo muitas angústias e muitas aflições. Nós entendemos quando ele escreve: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aqui nós podemos fazer uma referência às ofertas pacíficas, aonde o ofertante levava ao sacerdote a sua oferta, para que ele pudesse comer desta oferta com o sacerdote, tendo ali a figura de Deus como anfitrião do banquete, porque é Deus que prepara o banquete para o homem. O homem por si só não tem poder, ele não tem condições de preparar algum banquete espiritual para a sua alma. O homem não consegue deleite e satisfação para a sua alma pelos seus próprios méritos. Mas Davi entende que Deus prepara uma mesa, mesmo na presença de inimigos, para que nós entendamos que Ele é um Deus que traz paz ao nosso coração. Os crentes estão precisando entender que precisam viver em paz, paz de espírito, paz na alma, paz no coração. E Davi, vivendo tantas batalhas, ele tinha paz, ele tinha satisfação, ele tinha plenitude no Senhor, porque a sua vida era uma vida de sacrifício, era uma vida de gratidão, ele sabia agradecer. Nós vemos, para finalizarmos esse tópico, nós vemos, queridos, pessoas que sabem muito se achegar a Deus para pedir. Eles pedem, 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 pedem e quase nunca agradecem. E quando agradecem, é uma gratidão muito curta e singela. Nós precisamos, como cristãos, ser agradecidos ao Senhor todos os dias. E assim nós entramos no tópico 3, para finalizar a lição, para falar da oferta pacífica na vida diária, na nossa vida cotidiana. Qual é o objetivo de nós oferecermos hoje sacrifícios ou oferta pacífica ao Senhor no nosso dia a dia? Há pelo menos 3 maneiras da gente fazer isso no nosso dia a dia. E nós podemos fazer consagrando a nós mesmos, perseverando nos sacrifícios e louvores e adorando a Deus em todo o tempo.
O item 1 fala de consagração incondicional. E nós vemos que o melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é o de Romanos 12, versículo 1, que temos falado aqui em várias dessas pré-aulas. É apresentar a si mesmo no altar do Senhor como uma oferta pacífica de gratidão. Nós somos gratos ao Senhor Jesus pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Por conta disso, a nossa vida tem que ser uma oferta pacífica. A nossa vida tem que ser uma oferta de gratidão. Há na história alguns registros de escravos que, ao serem libertos por algumas pessoas específicas, elas se tornavam, por livre e espontânea vontade, servas deste seu libertador. Era uma dívida de gratidão que esta pessoa tinha com aquela que a libertou. Com Cristo não é diferente. Cristo nos liberta do jugo do pecado. Cristo nos liberta da ação do pecado. Cristo nos liberta do poder do pecado. Por Ele nos libertar e nos dar uma condição de termos uma vida eterna, a nossa vida diariamente precisa ser uma oferta no altar do Senhor. A partir do momento que nós entendemos este conceito, nós vamos passar a experimentar as excelências da vontade de Deus para a nossa vida. Muita gente, ou muito crente, muitos irmãos, eles acham que a vida cristã, Deus é obrigado a dar alguma coisa. E se Deus não dá o que querem, não fazem a vontade do Senhor. Querido, fazer a vontade de Deus é você se consagrar incondicionalmente a Ele. Não tem outra forma de nós agradarmos ao Senhor se o nosso coração não for grato a Ele pela salvação, pelo perdão do pecado, pela libertação. É Ele que nos liberta, é Ele que nos dá a vida eterna, é Ele que nos dá acesso ao trono da graça, e é somente pelo sacrifício de Jesus que nós podemos ter este acesso. Então a nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor incondicionalmente. A segunda forma são os sacrifícios de louvores. Fazemos sacrifício de louvor quando? Quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Mas como é que nós cumprimos esta vontade do Senhor? Para que cumpramos esta vontade, é imprescindível nos apresentarmos diante de Deus com o espírito quebrantado e ansioso por Ele. Deus tem que ser o anseio de nossa alma. Portanto, quando nós cumprimos a vontade divina, apesar de qualquer circunstância adversa que possa nos ocorrer, nós lhe oferecemos o mais excelente sacrifício de louvor. Quando passamos por tempestades, lutas, aflições, desesperos, mas mesmo assim nós nos sacrificamos a fazer a vontade do Senhor, nós estamos oferecendo a Ele no nosso dia a dia sacrifícios de louvores. E terceiro item fala da adoração contínua. Paulo e Silas, quando foram presos, Atos capítulo 16, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Eles adoravam a Deus lhe oferecendo um sacrifício, que além de ser o sacrifício pacífico, ele também era um sacrifício que tinha um caráter redentor. Por isso,
o apóstolo Paulo nos recomenda a louvar a Deus em todo tempo, a louvar ao Senhor continuamente. Quando nós, como cristãos, no mundo que vivemos, na época que vivemos, no contexto eclesiástico, político, social que vivemos, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor como gratidão por o que Ele nos fez, nós estamos oferecendo a Ele oferta pacífica. Quando nós estamos passando por situações difíceis, adversas, e nós, mesmo assim, não rejeitamos o princípio da palavra, nós não esmorecemos a nossa fé, nós não apostatamos da fé, nós estamos oferecendo ao Senhor sacrifícios de louvores. Louvar a Deus não é apenas cantar. Podemos louvar a Deus com cânticos, mas nem toda vez que cantamos estamos louvando a Deus. Portanto, se queremos ter uma vida de gratidão ao Senhor, nós precisamos ter esta consciência. E desta forma, nós podemos encerrar a nossa missão e concluir a missão dizendo aos alunos que não importa o tempo, não importa a situação, não importa onde nós estamos ou que situação alguém ou até mesmo a gente nos coloque. O importante é entender que Deus somente se agrada da nossa oferta quando a nossa vida está entregue no altar do Senhor. E que ao terminar esta missão, que o nosso sentimento seja de que o nosso anfitrião, ele está assim sentado à mesa e ele está nos oferecendo um banquete celestial. Nós não temos condição de pagá-lo, nós não temos condição de preparar nada, mas pela misericórdia dele, pela graça dele na pessoa de Jesus, ele nos deu acesso a esse banquete tão maravilhoso que é viver a nossa vida para ele. E que Deus, desta forma, possa nos abençoar em mais uma semana e que na sala de aula, como professores, que nós tenhamos a ajuda do Espírito Santo para passar aos nossos alunos aquilo que é proposto nesta missão. Ao final da aula, você pode retomar os objetivos da missão e retome com os seus alunos para ver se eles conseguiram compreender e se os objetivos eles foram atendidos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.